Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a nossa aula de hoje é sobre concordância nominal, é a nossa aula 33. Então, nós vamos dividir essa aula em duas partes, motivo por ela ser um pouco extensa sobre esse assunto que nós vamos ver. Então, o que é concordância nominal, né? É a relação entre o substantivo e as palavras que o modificam, como artigos, adjetivo, numeral e pronome. Então, vejam só. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem conosco os vídeos, tá bom? Para que você possa se inteirar melhor. Então, como vimos, né, concordância nominal é a relação entre o substantivo e as palavras que o modificam, artigos, adjetivos, numerais e pronomes. A regra é geral. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo de que depende. Exemplos: menino esperto, meninos espertos, menina esperta, meninas espertas. Casos particulares. A concordância do adjetivo em função de adjunta adnominal. Adjetivo posposto a dois ou mais substantivos. Primeiro, princípio fundamental. Quando o adjetivo se pospõe a dois ou mais substantivos, ele concorda em gênero e número com o mais próximo, se apenas a ele se refere. Então, irá para o plural. Se sua referência se estender a todos, neste último caso, conservará o gênero dos substantivos, sendo esses do mesmo gênero, ou receberá a flexão do masculino, sendo os substantivos de gênero diferentes. Então, olha só. Lá estava, na paisagem amiga, cavalo e casa destelhada. Aquele foi um beijo e um abraço demorados. Mulher e marido briguentos devem ter paciência e tolerância. Outros exemplos. Alimentaram-se de ovos, pão e carne bovina. A palmeira e a casa amarela formavam o centro do quadro. A luz e a sombra maravilhosas do imenso quadro nos deslumbrava. Observações. Se o último dos substantivos estiver no feminino, plural, é frequente a concordância apenas com o tal substantivo mesmo, que a referência do adjetivo se estenda também aos outros. Exemplo, mares e terras desconhecidas, fomes, sedes, frios, calmas. Concordância especial. Quando o adjetivo se pospõe a dois ou mais substantivos, concorda em gênero e número com o mais próximo nos seguintes casos. Letra A. Quando os substantivos são sinônimos entre si. Exemplo, o furor e a raiva humana, e aí continuaria, né? Uma frase de Arraes. Continuação de outra frase. Com ímpeto e braveza desmedida. Uma frase de Camões. As maldições se cumpriram no povo e gente hebreia. Seu preparo e competência rara fizeram dele um estudante invejado. B. Quando os substantivos se alinham em gradação. Progresso, ascendente ou descendente de ideias. Vejamos os exemplos. O seu zelo, a sua intervenção, a sua iniciativa valiosa, uma frase de Carlos Góes. A inteligência, o esforço, a dedicação extraordinária venceu tudo. Uma frase de Carlos Pereira. Então, veja só, o adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos, a norma geral. Quando o adjetivo se antepõe a dois ou mais substantivos, concorda quase sempre com o mais próximo em gênero e número. Exemplos. Escolhestes mal o lugar e hora para a orquestra, frase de Herculano. Que assim mereça eterno nome e glória, frase de Camila. Observação.
Se o adjetivo estiver anteposto a nomes próprios de pessoas ou títulos, deverá ir para o plural, como nos ensinam os grandes Machado de Assis e José de Alencar. Os afortunados embaixador dos Estados Unidos e primeira-ministra de Israel escaparam ilesos do atentado. Dois ou mais adjetivos no singular e um substantivo no plural. Pode um substantivo no plural vir seguido de dois ou mais adjetivos no singular, desde que esses adjetivos se refiram à parte de que se compõe aquele substantivo. Exemplo: o poeta cantava a sublimidade dos amores conjugal e filial. Os poderes temporal e espiritual, e continua a frase. As orquestras brasileiras e paraguaia, aí continua a frase. Então, vamos ver uma observação aí. Há várias construções paralelas. Os poderes corporal e espiritual, o poder temporal e o espiritual, e é C aí. O poder temporal e espiritual. Vamos agora aos nossos exercícios. Então, A. Assinale com X a alternativa correta. Se o adjetivo posposto a dois ou mais substantivos qualifica ou caracteriza apenas o substantivo mais próximo, deve concordar em gênero e número, concordar apenas em gênero ou concordar apenas em número. Vamos à resposta? Então, deve concordar em gênero e número. 2. Se o adjetivo posposto a dois ou mais substantivos qualifica ou caracteriza igualmente a todos os substantivos, então deve ir para o singular e ficará no gênero dos substantivos, para o plural e ficará no gênero dos substantivos, ou para o plural e ficará no gênero dos adjetivos. Qual seria a resposta? Então, resposta é letra B. Então, eles devem ir para o plural e ficará no gênero dos substantivos. Questão 3. O adjetivo posposto a dois ou mais substantivos deve concordar apenas com o mais próximo, embora sua referência se estenda a todos em dois casos das três alternativas, que são: quando os substantivos são sinônimos entre si, quando os substantivos se alinham, quando os substantivos são antônimos entre si. Vamos ver. Um momentinho. Então. Então, nós temos aí duas alternativas corretas. A letra A, quando os substantivos são sinônimos entre si, e a letra B, quando os substantivos se alinham. Número 4. Quando o adjetivo se antepõe a dois ou mais substantivos, concorda quase sempre com, seria o mais próximo em gênero e número, o mais próximo apenas em gênero, ou o primeiro em gênero e número. Então, a resposta é a primeira. Concordo com o mais próximo em gênero e número. Questão 5. Pode um substantivo no plural vir seguido de dois ou mais adjetivos no singular, desde que esses adjetivos se refiram, letra A,
a parte de que se compõe aquele substantivo. B, a parte de que se compõe o próprio adjetivo. Ou letra C, substantivo e adjetivo estejam no plural. Então, resposta, letra A. Parte se compõe aquele substantivo. Número 6. Na frase, alimentaram-se de ovos, pão e carne bovina. A justificativa para a concordância do adjetivo sublinhado é de que, letra A, o adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo. O adjetivo se refere aos vários substantivos do mesmo gênero. O adjetivo se refere a vários substantivos que são de gênero diferente. Ou o adjetivo se refere aos vários substantivos, mas o último deles está no feminino plural. Será que é A, B, C ou D? Então, é a alternativa A. O adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo, tá? 7. Na frase, dê-lhe um presente e um beijo demorado. A justificativa para a concordância do adjetivo sublinhado é de que, letra A, o adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo. O adjetivo se refere aos vários substantivos do mesmo gênero. O adjetivo se refere a vários substantivos que são de gênero diferente. O adjetivo se refere a vários substantivos, mas o último deles está no feminino plural. Qual seria a justificativa? Então, a resposta é a letra A. O adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo. Agora nós vamos para a questão 8. Na frase, ambos, o público e o orador atrevidos, receberam a mesma punição. A justificativa para a concordância do adjetivo sublinhado é de que, letra A, o adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo. B, o adjetivo se refere aos vários substantivos do mesmo gênero. C, o adjetivo se refere a vários substantivos que são de gênero diferente. Ou seria a letra D? O adjetivo se refere aos vários substantivos, mas o último deles está no feminino plural. Guardamos um pouquinho. Então, a resposta é a letra B. O adjetivo se refere aos vários substantivos do mesmo gênero, tá certo? Vamos para a questão 9. Na frase, precisa-se de rapaz e moça devidamente habilitados. A justificativa para a concordância do adjetivo sublinhado é de que, letra A, o adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo. B, o adjetivo se refere aos vários substantivos do mesmo gênero. C, o adjetivo se refere aos vários substantivos que são de gênero diferente. Ou seria a letra D, o adjetivo se refere aos vários substantivos, mas o último deles está no feminino plural. Então, a resposta é a letra C. O adjetivo se refere aos vários substantivos que são de gênero diferente. Vamos para a questão 10. Na frase, com braços e pernas desengonçadas, lá ia o palhaço divertir as crianças.
A justificativa para a concordância do adjetivo sublinhado é de que: letra A. O adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo. B. O adjetivo se refere aos vários substantivos do mesmo gênero. O adjetivo se refere aos vários substantivos que são de gênero diferente. Ou a letra D, o adjetivo se refere aos vários substantivos, mas o último deles está no feminino plural. Qual seria? Então, a resposta é a letra A. Então, o adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo, ok? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido. Abraço e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.